Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez para a resolução de uma questão de função do segundo grau. A questão número 1 pede esboçar o gráfico da função y que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para esboçar o gráfico de uma função do tipo da que está escrita? Primeiro passo, é necessário você atribuir valores para x, tá? Então, geralmente eu ensino na sala você usando uma tabelinha. Vou tentar aqui desenhar essa tabela. Muito bem. Uma tabela onde você atribui valores para x para poder encontrar o y. Tá? Então, vou fazer passo a passo. Tá torto, mas está valendo. Aqui no meio da tabela, você coloca a função. Então, nós temos y que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Menos 3. Aqui no final, vai ser exatamente o ponto que você encontrou, ou seja, o xy, né? Então, o primeiro valor que eu vou atribuir vai ser exatamente o menos 2. Então, o que é o menos 2? No momento em que eu coloco ele para x, esse eu estou atribuindo, tá? Ele não apareceu de lugar nenhum. Eu que estou criando um valor para x para poder encontrar o valor de y. Então, no momento que eu coloco lá o menos 2, eu já vou ter aqui na minha coordenada menos 2, tá? Menos 2, falta o y. Então, para isso eu vou responder. Então, y é exatamente igual a menos 2 ao quadrado, estou substituindo o valor do x. Menos 2 que multiplica menos 2 menos 3. Ou seja, onde tinha x, eu coloquei menos 2. Então, respondendo, nós vamos ter menos 2 ao quadrado dá 4. Aí aqui tem 2 vezes 2 dá 4. Menos desse com menos desse vai dar mais menos 3. Aqui é menos. 4 mais 4 dá 8. E 8 menos 3 dá exatamente 5. Então, eu encontrei o valor 5. Ou seja, quando eu uso o menos 2, o meu y vai ser exatamente 5. Então, eu já tenho uma coordenada a ser localizada no plano cartesiano, ou seja, para poder traçar a parábola. Então, esse foi o primeiro valor a ser usado. Vamos para o segundo. Então, o segundo eu já vou aplicar direto, tá? Então, o outro é menos 1. Então, lá vai. Y é igual a menos 1, como ele é negativo, eu vou colocar no parêntese. Menos 2 vezes menos 1, menos 3. Ou seja, o meu primeiro número aqui vai ser o menos 1, que é o x, é o valor que eu atribuí, tá? E meu y é o resultado disso aqui. Então, meu y vai ser menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, menos com menos aqui vai dar exatamente mais, menos 3. Então, se eu pegar 1 mais 2 dá 3, e 3 menos 3 é igual a 0. Ou seja, quando o meu x é menos 1, o meu y é igual a 0. Continuando, fica. Eu vou usar agora o 0. Tá? Então, nós vamos ter y que é igual a 0 ao quadrado, estou substituindo o x lá, menos 2 que multiplica 0, que é o x, menos 3. Então, nesse caso, já dá para saber o resultado. 0 não vai fazer nada, esse aqui também não, então sobrou exatamente menos 3. Então, quando o meu x é 0, o meu y é exatamente menos 3. Então, nós já temos 3 pontos, né, para localizar
no plano cartesiano, que vai gerar aí aquele gráfico. Muito bem. E se o meu x for 1, quanto é que vai dar? Então, vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é exatamente 1, né? Então, y é igual a 1. 2 vezes 1 dá 2, então vai dar menos 2, menos 3. Então, eu tenho 1 menos 2 menos 3, dá exatamente menos 4. Por que que dá menos 4? Se eu pegar os negativos, vai ficar menos 2 com menos 3 dá menos 5. Com mais 1 vai dar exatamente menos 4. Então, continuando, eu tenho o meu x for 1, o meu y vai ser exatamente menos 4. Vai ficar apertado aqui o espaço que eu deixei, mas vamos lá. Se eu colocar 2, então meu y fica 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica 2, menos 3. Dando sequência aqui na tabela, nós vamos ter y é exatamente igual. Se eu pegar 2 ao quadrado, dá 4, né? Dá 4. E 2 vezes 2 dá 4, só que negativo. E menos 3. O 4 positivo com o 4 negativo vai embora, sobra quem? Menos 3. Então, quando o meu x for 2, o meu y vai ser exatamente menos 3. Então, vou fazer mais um. O espaço não vai ser possível fazer até o 4, que era o que eu queria. Então, vou fazer o 3. Então, se eu colocar y, que é igual a 3 ao quadrado, menos 2, que multiplica 3, menos 3, vai ser exatamente igual. Então, vamos lá. Vou tentar fazer o do 4 ali, tá? Então, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 2 vezes 3 dá 6, tá? Então, tem 9. 9 menos 6 dá 3. E 3 menos 3 dá 0. Ou seja, quando o meu x for 3, o meu y será 0. Estou colocando assim porque eu quero fazer o último aqui embaixo. Acho que já deu para compreender. Eu fiz direto, né? 3 ao quadrado, 9. 9 menos 2 vezes 3, que é 6. 9 menos 6 dá 3. E 3 menos 3 deu 0. Tá aí. E se eu usasse um 4, ficaria 4 ao quadrado, menos 2, que multiplica 4, menos 3. Então, vamos lá. 4 ao quadrado dá 16. Guarda aí na tua cabeça. 2 vezes 4 dá 8 negativo. Então, 16 menos 8 dá 8. 8 menos 3 dá exatamente 5. Então, o último ponto seria 4 e 5. Então, o que você tem agora? Você tem essas coordenadas, né? Para ser localizada no gráfico. Você tem aqui 2, negativo e 5. Você tem menos 1 e 0. Você tem 0 e menos 3. Você tem 1 e menos 4. 2 e menos 3. 3 e 0. E 4 e 5. Então, tudo isso para localizar no gráfico. No momento de esboçar o gráfico, é importante você observar um detalhe, né? Observe. Nós vamos ter uma reta x e uma reta y. Então, você olha aqui no y, se tem algum número negativo, né? E nós temos aqui o menos 3 e menos 4. Então, significa dizer o seguinte. Vou traçar aqui uma reta, que não é tão reta, mas eu vou ter até o menos 4 para baixo, ou seja, no y. Então, o x eu posso traçar em uma outra posição. Veja que eu vou ter um y positivo 5. Então, vou traçar aqui mais ou menos no meio. Certo? Então, no x positivo, eu vou ter até exatamente o 4. Ou seja, então lá vai. 1,
2, 3, 4. Então, tentar traçar o mesmo tamanho, né? E no y, no x negativo, eu vou ter até o menos 2. Então, lá vai, menos 1, menos 2. E aqui é o zero, tá? Então, eu vou ter o menos 1 e o menos 2. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4. No y positivo, eu tenho só o 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aí traçado. No y negativo, eu tenho até o menos 3. Então, fica 1, 2, 3. Então, tenho aqui o menos 3, o menos 2, tem o menos 4 também. Aqui o menos 4. E o menos 1 eu não vou escrever ali que está muito apertadinho, né? Não precisa. Até o menos 4. Então, o próximo passo, de você traçou o gráfico, você vai localizar os pontos, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para localizar os pontos? O primeiro ponto, eu tenho menos 2, 5. Então, menos 2, né, ele é x, essa reta é x, essa reta é y. Então, menos 2 está aqui, ó, bem aqui nessa posição. E eu vou traçar até o 5. Deixa eu colocar o 5 ali, que eu esqueci de colocar. 5 positivo, né? Então, vamos localizar aqui, ó. Primeiro passo, você não risca direto. Você vai fazer uma reta paralela. Era isso, essa é a minha intenção, né? Então, aqui seria esse primeiro ponto. Tá? Seria esse primeiro ponto. O segundo ponto é menos 1, 0. Menos 1, 0. Então, menos 1, 0, se a coordenada y é 0, então o ponto vai estar em cima do eixo x, lá onde tem o menos 1. Então, será aqui, ó. Segundo ponto. Terceiro ponto é 0, menos 3. Ou seja, se o x é 0, o ponto vai estar no y, em cima do eixo y, lá na posição menos 3. Então, vai estar aqui, ó. Menos 3. O próximo ponto é 1, menos 4. Ou seja, o 1 do x, vou descer aqui, ó, até o menos 4. Então, aqui é o próximo ponto, esse aqui que a gente está acabando de fazer. Tá? O próximo ponto é o 2 menos 3. 2 do x menos 3 do y. Então, 2 está aqui, ó, o menos 3 está aqui, né? Vou traçar assim para ver se é mais fácil. O 2 e o menos 3. Então, está aqui o próximo ponto. 2 do x menos 3 do y. Nós temos mais um ponto. O 3, 0. Ou seja, se o y é 0, o ponto vai estar em cima do eixo x, lá onde tem o 3. Então, vai estar aqui, ó. Tá? E o próximo ponto é o 4, 5. Ou seja, é o 4 no x e o y também é positivo, então está tudo lá para cima. Então, tá aí. Então, nesse momento, eu preciso desenhar a parábola. A parábola tem que passar pelas coordenadas, né? Onde foi marcado aí os pontos. Então, estou tentando aqui fazer o desenho. Beleza, tá bonita, linda demais, né? Então, tá aí a parábola desta questão. Y que é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, tá aí o gráfico da função, né, que eu estava propondo a resolvê-lo. Então, bom estudo aí. Vamos agora para a segunda questão. Só lembrando um detalhe, que aqui, nesse ponto, o x, né, o valor que antecede o x é positivo. Então, se o valor de A é positivo, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Olá, nós vamos agora para a segunda questão. A segunda questão pede para esboçar o gráfico da função
E essa função, se você observar agora, ela tem um pequeno detalhe diferente da outra. Ou seja, o valor que antecede o x, que na verdade é o valor de a, ele é negativo. Então, se ele é negativo, a concavidade da parábola tem que ser voltada para baixo, né? Ok, nós vamos usar essa tabela diferentemente da outra questão. E quando eu atribuir o valor de x, a gente já vai ter o valor de y, né, calculando direto, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Vou trocar aqui a cor. Se eu colocar o valor menos 2 para x, quanto que vai dar meu y? Então, a gente vem para cá, para a função. Se eu disser que o menos 2 vai substituir o valor do x, então menos 2 ao quadrado, lembrando que aqui tem um sinal negativo, ó, tá? Ele não está entrando na conversa aí não. Menos 2 ao quadrado vai dar exatamente 4 positivo. Com esse sinal do lado de fora, ele fica 4 negativo. Mas, aí você tem 2 vezes x, que é 2 vezes 2 negativo, vai dar menos 4. Então, se eu tinha menos 4, com menos 4 fez menos 8. Menos 8 mais 3 vai dar exatamente menos 5. Então, nós estamos fazendo direto agora. Se eu colocar o valor menos 1, quem eu vou ter no y? Veja, pego novamente o x ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Só que o sinal de fora torna ele negativo. Então, tenho menos 1. Aí lá vai. 2 vezes menos 1, tenho menos 2, né? 2 vezes 1, 2, positivo com negativo, negativo. Então, eu já tinha menos 1 e agora eu tenho menos 2. Se eu tenho menos 2, né, com menos 1, vai dar exatamente menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, vamos para o próximo número. Se eu colocar 0 na função, se eu coloco 0 aqui, já fica anulado. Se eu coloco 0, anula. Então, sobrou exatamente 3. Se eu colocar o 1, né, eu vou ter 1 ao quadrado dá 1 positivo, com o sinal de fora fica 1 negativo, né? Aí 2 vezes 1, 2. Então, 2 menos 1 dá 1. 1 mais 3 dá exatamente 4. E o próximo número, vou colocar aqui o 2. Então, 2 ao quadrado dá 4 positivo. O sinal de fora torna ele negativo. Então, tem um 2 negativo, 4 negativo, né? Tem um 4 negativo, mais 2 vezes 2, 4 positivo. Então, 4 negativo com 4 positivo, vai embora, sobra exatamente 3. Mais um número. 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 positivo, com o sinal dá 9 negativo. Mais, aí 2 vezes 3, 6. Então, 9 menos, ou seja, se tem 9 negativo, com 6 positivo, vai dar exatamente 3 negativo. 3 negativo mais 3 dá exatamente 0. Colocar o 4 para fechar. Que dessa forma é bem mais rápido, né? Então, 4 ao quadrado dá 16 positivo, com o sinal de fora, 16 negativo. Mais 2 vezes 4 dá 8. 8 positivo, com 16 negativo, dá 8 negativo. 8 negativo mais 3 dá exatamente menos 5. Portanto, nós já temos aqui os pares ordenados, né? O primeiro é menos 2, menos 5. O segundo é menos 1, 0. O terceiro é 0 e 3. O quarto é 1 e 4. O quinto é 2 e 3. O sexto, 3 e 0. E o sétimo, 4 e menos 5. Então, novamente, esboçar aqui o gráfico. Ver se eu consigo fazer melhor dessa vez. Então, veja. No y, eu tenho 5 negativo. Então, 5 para baixo. E positivo eu tenho até o 4. Então, vou traçar assim, ó. Deixar um espaço maior para baixo do que para cima. Então, vou até o 4. 1, 2, 3, 4 positivo. E para baixo vai até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem um 5 negativo.
é o único negativo para baixo. Para cima eu tenho o 0, né, o central, tenho o 3 e tenho o 4. 1, 2, 3 e tenho o 4. Pronto. Agora no x. No x eu tenho até o menos 2 para o lado negativo. Tem 1, tem 2, então menos 2, menos 1. Tem o 0, aí vem até o 4. Então tem 1, 2, 3, 4. 4 positivo. 3, 2, 1. Muito bem. Então agora é só localizar os pontos. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. O primeiro par ordenado que eu tenho que buscar é o menos 2, menos 5. Tá? Então menos 2 está aqui, menos 5 está aqui embaixo. Então eu vou traçar uma linha paralela a y, né? E fazer o encontro. Então esse encontro é o ponto, né, das coordenadas menos 2, menos 5. Vou buscar aqui o segundo ponto. O segundo ponto é menos 1, 0. Se o y é 0, então o ponto vai estar exatamente no menos 1 negativo. Então vai estar aqui, ó. Tá? Segundo ponto. O terceiro ponto, ele é 0 e 3. Se o x é nulo, então o ponto vai estar no 3, né? No y. 3 positivo é aqui. O próximo ponto vai ter 1 e 4. Se tem 1 e 4, todos dois positivos, então eu vou buscar aqui, ó, 1 com 4. Ele vai subindo aqui uma reta até chegar aqui no 4. 1 e 4, ficou naquela posição. O próximo ponto é o 2, 3. Exatamente aqui do lado positivo, ó. O 2 com o 3. Então, está aqui o outro ponto. O penúltimo ponto é o 3 e 0. Se o y é nulo, então o ponto vai estar em cima do 3 do x. Então, está aqui. E o último ponto é exatamente 4 e menos 5. Então, está aqui 4, menos 5 está para baixo. Então, encontra aqui dos dois, gera o ponto. Então, localizados os pontos, agora é você traçar a parábola, né? Novamente, é uma tarefa árdua essa. Essa parábola tem que passar pelos pontos. Está sendo até mais fácil de desenhar essa. Então, tá aí. Esta é a parábola, né? Ficou legal, ficou melhor que a outra. Então, veja como o valor que antecede o x ao quadrado é negativo, que é o valor de A, né? Então, se ele é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, tá aí, foi mais uma pequena aula de esboçar o gráfico da função quadrática ou da função do segundo grau. Na primeira questão, a gente teve um gráfico com a parábola voltada para cima, né? Com cavidade voltada para cima. E na segunda questão, um gráfico com a concavidade voltada para baixo. O que diferencia se vai ficar para cima ou para baixo? Exatamente o valor de A, se ele for positivo ou negativo. No caso da segunda questão, esse valor era negativo. E no caso da primeira questão, o valor era positivo. Então, abraço a todos e fique até a próxima aula. Mas não esqueça de dar um like no vídeo, compartilhar nossos vídeos nas redes sociais e se inscreva no canal, tá? Então, você que é aluno aqui do professor Valmir da Paixão, estude, tá? Esse assunto aqui eu acredito que vai ajudar bastante vocês durante as aulas. Abraço a todos.